Olá, professor, tudo bem? Bom, vamos para mais uma lição aqui comigo. A lição 7 vai falar sobre verbete. Eu acho bem interessante trabalhar uma dinâmica diferente aqui, porque os alunos, de modo geral, hoje estão com muita dificuldade em consultar os materiais físicos. Eles estão muito ligados à tecnologia, muito ligados aos vídeos, à internet. E o uso do dicionário, o dicionário físico, acaba muitas vezes não sendo a primeira opção para ele quando ele procura uma palavra. Lógico que nós precisamos e devemos estar dentro da tecnologia, nos adaptarmos a ela. Mas é importante que ele conheça o dicionário, que ele saiba olhar, que ele saiba procurar palavras ali dentro. Então, professor, desde já, eu já te dou uma primeira dica. Traga mais os dicionários para dentro da sala, para que eles possam pegar nesses dicionários, fazer a pesquisa, a procura das palavras, ver ali a aplicação em frases. E aqui a ideia é que eles construam um dicionário. Então, por isso que antes de construir, eles precisam analisar. Então, faça uma aula de análise dos verbetes. É importante que ele leia, que ele veja que está lá em ordem alfabética, que tem alguns dicionários que inclusive tem ali a transcrição fonética, você pode explicar isso para ele. Alguns têm aplicação na frase também. Explique para ele que aparecem os sinônimos, a classificação gramatical. Então, acho que é bem interessante esse momento de aprofundamento do que é o dicionário. Bom, depois disso, você vai propor que eles criem um pequeno dicionário, E aí, ele vai fazer esse dicionário com palavras ou conceitos que são importantes para eles, Ou que surgiram durante as aulas e geraram dúvidas. Óbvio que não tem como eles fazerem um dicionário completo, um dicionário inteiro, Mas a gente vai afunilar aqui. Então, assim, quais são as palavras importantes aqui na turma, Ou quais palavras que você já escutou aqui e tem dificuldade, Sempre tem dúvida sobre o significado. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Pode ser a palavra amizade, Porque é importante que dentro da sala eles tenham amizade entre eles. A palavra respeito, a palavra sustentabilidade, A palavra bullying, empatia, inovação, diversidade. Então, antes dessa criação, professor, você já pode ir perguntando para eles quais são as palavras importantes aqui no nosso convívio, no convívio aqui dentro da sala. E vai anotando no quadro, tá? E aí, cada aluno, se você resolver fazer de maneira individual ou dupla, escolhe uma palavra, Você fez lá uma lista e cada um deles vai escolher. Depois da escolha dessa palavra, daí sim vai começar a nossa criação especificamente do dicionário. Então vamos lá, o que ele vai fazer? Você vai orientar o aluno a escrever esse verbete, para essa palavra. Então, seguindo uma estrutura. E qual é a estrutura? Ele vai colocar a palavra em destaque, por exemplo, amizade, Ele decidiu lá, esse aluno, essa dupla, que é a palavra amizade, que ele vai escrever. Então, coloca a palavra em destaque, em negrito ali, bem... Você pode até pedir que ele faça de maneira colorida ou com canetinha, A classificação, então, vai dizer lá se é um substantivo, Se é um substantivo, ele pode dizer se é um substantivo que dá nome a um animal, a um objeto, a um sentimento, por exemplo, Outro ponto, ele vai colocar lá o significado com as próprias palavras. Então, esse que é o toque especial desse dicionário, que ele escreva do jeitinho dele, A maneira como ele entende essa palavra. Então, a amizade. O que ele entende por amizade? Que ele escreva com a maneira que ele entende, ele e o colega dele, se for dupla, Ou ele sozinho. E aqui também colocar um exemplo de frase usando a palavra, Inclusive, ele pode colocar mais do que um exemplo, e se for uma palavra que tem mais do que de um significado, é importante reforçar com ele que ele também faça uma frase para cada significado, ok? Então, aqui a gente tem um pequeno roteirinho de como ele vai fazer esse verbete, certo? Muito bem. Você, professor, pode entregar uma folha para ele
já com esses tópicos escritos, né, e ele só vai preenchendo, ou ele mesmo pode escrever também para praticar a escrita dele. Nesse momento, os dicionários que você já usou para que eles fizessem análise, para que eles se aprofundassem, poderiam estar novamente ali e eles poderiam consultar, né, a estrutura. Ele pode olhar, claro, talvez não esteja exatamente como está aqui na minha sugestão, mas ele vai conseguir identificar o significado da palavra, ele vai conseguir identificar a classificação, né? Então, ali o dicionário estando junto vai ser um pouquinho mais fácil para ele poder preencher essa tabelinha, ok? Se eles começarem a fazer assim de maneira muito rápida, professor, você pode sugerir que cada aluno faça 2 palavras ou que cada dupla faça 4 palavras, né? De repente, não está lá naquela lista que você fez no quadro, mas eles podem pensar em outras palavras, né? Você pode dizer, por exemplo, para cada dupla, pense em mais 2 outras palavras, que vai ser surpresa para os outros grupos, né? Então, tem algumas possibilidades ali para construir esse dicionário, ok? Bom, aí depois que eles produzem, né, esse verbete, eles vão organizar e depois compartilhar esses conhecimentos. Então, você vai pegar todos os verbetes que eles escreveram, né? E, claro, se for possível, organizar em ordem alfabética, que é como acontece com o nosso dicionário. E aí, vai virar um dicionário da turma, certo? E aí cada aluno ali, né, vai poder consultar, e é interessante que vai ter um dicionário específico da turma, né? E aí, como tem as palavras ali, né, essas palavras novas para eles, né, lembrando que, óbvio, a palavra amizade, bullying, nós conhecemos, mas muitas vezes eles não sabem o significado especificamente, né? Então, eles têm ali o dicionário com essas palavras, né, e aí, de repente, pode até encadernar essas folhas, né, para formar um livro físico. Uma outra dica que eu te dou, professor, é, depois que você fizer esse dicionário com os verbetes deles, você pode fazer um trabalho com eles de comparação da maneira como eles escreveram o significado da palavra e como o dicionário original coloca. A gente sabe que não vai estar igual, mas você pode dizer para ele, né, que a maneira como ele escreveu é igual ou se assemelha com a do dicionário, só que o dicionário vai ter ali uma linguagem muito mais rebuscada, muito mais formal, né? Mas que a maneira como ele escreve ali, sim, é clara, é objetiva, a gente consegue compreender o que ele está dizendo, ok? Então, pessoal, espero que dê tudo certo com a dinâmica, que vocês consigam fazer um trabalho bem interessante ali com os alunos. E eu continuo aqui te dando dicas e mais dinâmicas para você trabalhar as próximas lições. Até a próxima lição!